Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Não precisa nem falar que eu tô nervoso, né? Né, Paulão? Eu tava falando com a Jaque no domingo, quando o pastor anunciou aqui que ia chamar uns anônimos. A pastora, vai ser você, vai ser você. Eu falei, não, eu não. Eu falei assim, eu vou trabalhar nessas 2 semanas, eu ia estar fora em viagem, né? Então fiquei tranquilo, achei que eu não ia ser escolhido para pregar na primeira semana. E aí eu fiquei até o final do culto, o pastor chegou, você foi o último que ficou na igreja, então vai ser você. Aí eu falei, vai ser eu o quê, pastor? Não, maior inocência. É você que vai pregar no quinta-feira, meu Deus do céu. Faltou a perna fazer. Mas, glória a Deus. Eu fiquei questionando a Deus porque eu não sei falar direito. Tantos pregadores bons, o pastor antes, o pastor Norair, Teixeira aí, né? Mas assim, uma coisa que eu aprendi foi a ser obediente, né? Tudo aquilo que Deus tem colocado na minha mão, eu aprendi a ser obediente. Então o pastor falou, tem que estar aqui, eu estou aqui. Tem que fazer isso, eu faço isso. Tem que fazer aquilo, eu faço aquilo. E uma coisa que eu tenho honrado a Deus na minha vida é ser obediente. E assim, eu não tive muito tempo para programar, eu cheguei de viagem ontem, mas foi uma luta, até falei para Jaque que foi um desafio para mim. A pastora mandou o texto para mim da pregação, e eu lia, relia, aquilo não entrava na minha cabeça, e relia, com muita dificuldade. Eu falei, não, preciso orar. Jaque falou assim, não, ora, de repente uma opressão, né, tipo, impedindo você de falar, de orar. E aí, assim, a gente tem um seminário amanhã no meu trabalho, e eu tô na frente desse seminário e correria, faz jingle, faz apresentação. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E chegou hoje, eu não tava com a mensagem pronta, falei, misericórdia. Mas falei, vamos lá, a missão dada é missão cumprida. Então assim, eu recebi a mensagem, eu fiz algumas observações, alguns textos. Eu quero que a igreja me ajude a pregar, vou tentar transmitir aquilo que Deus me apresentou. E vamos lá. Falar o título da mensagem. Um dia a pastora estava pregando aqui, meia hora ela pregou e vou chegar. Agora eu vou falar o título da mensagem. Falei, misericórdia. Um dia eu vou falar da mesma maneira. E foi hoje. Então o título da mensagem que eu recebi é o seguinte, é assim. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então assim, eu quis trabalhar muito em cima de cada trecho disso aqui, onde Deus me deu sabedoria para falar. Então assim, uma parte desse trecho que me chamou atenção foi roupas usadas. Eu assimilei roupas usadas com, às vezes nos acomodamos com padrões de vida, né, que nos aprisionam em relação a conforto e segurança. Como que seria isso, conforto e segurança? Eu trouxe 2 exemplos para simplificar a forma de explicar isso. Por exemplo, vamos dizer aquelas pessoas que hoje vêm na igreja, que assim, são cristãos porque acreditam em Deus, mas não tem aquele compromisso de ter comunhão com Deus, de ter um batismo, de estar ali fielmente, estando em comunhão com Cristo. E virou modinha, eu falo assim modinha porque eu acompanho muitas pessoas, às vezes quinta-feira, às vezes domingo, vai lá e posta uma fotinha, tô na igreja agradecendo. Vim agradecer. Só que quando você vai ver todo o histórico daquela pessoa, leva uma vida secular, uma vida vamos ser uma pessoa ímpia, normal, que não tem um compromisso com Deus, que não tem aquele compromisso de estar ali jejuando, buscando, lendo a palavra, adorando como deve ser feito, né? Aí você fala, Felipe, é errado postar que eu estou agradecendo? Claro que não. Você tem que ser grato pelo aquilo que você recebe, pelo salário, pelos bens, pela uma casa onde morar. Só que o que importa também é todo o resto. O que você faz quando não está só ali agradecendo? Eu quero dar um exemplo. Uma vez eu estava a trabalho em Vila Rica, fim do estado. E aí eu fui lá para cobrir as férias de um supervisor que tirou as férias. E ali eu conheci um rapaz chamado Wesley. E esse Wesley era nordestino. Um cara bacana demais, conversava, cantava e tocava. E eu fiquei sabendo que ele era desviado da igreja, né? E aí um dia era um feriado na cidade, a gente não estava trabalhando e a gente foi acompanhar um embarque de gado, que eu trabalhava com um caminhão boiadeiro antes.
nessa ida a gente conversando de Jesus e chegou uma hora que ele começou a falar as frases clichês que todos os ímpios falam, ou aquelas pessoas que não têm um compromisso sério com Deus, falam assim: ah, mas eu ajudo as pessoas, ah, mas eu de repente eu dou um sacolão para alguém, ah, eu não faço mal para ninguém. E nós que estamos aqui na igreja, somos ensinados, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus toda quinta, todo domingo, sabemos que não é só isso que nos leva a alcançar a salvação com Cristo. E eu era um moleque muito novo, eu tinha 20 anos de idade, e falei: o que eu vou falar para esse cara? Desculpa. Gritar. Aí eu falei: o que eu vou falar? Meu Jesus do céu. E orando assim: Deus, me ajuda, me dê a estratégia para falar. E na época eu tocava guitarra, eu era guitarrista de uma banda gospel. Mas eu ouvia muito rock, Oficina G3, Coros, não sei se vocês já ouviram. Mas na banda Coros tinha uma música que chamava Mãos Vazias. E eles até simulavam um teatro antes de começar a música, que era Jesus chamando os discípulos um a um. E aí chamava, e aí ele falava: vinde, bendito o reino do meu Pai, entrai pelas portas. E aí quando chegava a vez de Judas, ele ficava: Judas, procurando Judas, só que Judas não tinha nada para entregar. Chegou com as mãos vazias diante de Deus. E isso eu lembrando uma música de rock and roll. E aí eu falei para ele, ô Wesley, mas isso que você está falando é tudo para edificação sua, cara. E quando você chegar lá diante de Deus e ele te perguntar: o que você fez pelo meu filho Jesus Cristo na terra? O que você vai entregar para Deus? Você vai chegar de mãos vazias? E era a única coisa que eu sabia falar. Não sabia de Bíblia, não sabia nada. E aí nós estávamos em 4. Nós estávamos em 3 truques, eu estava com o motorista. Aí descemos no meio do nada, no deserto assim, para comer um churrasquinho. E ele é um cara muito brincalhão. Ele chegou assim, sentou na cadeira: vou voltar para a igreja. E ninguém entendeu, eu fiquei sem reação, os motoristas ficaram sem reação. Isso eu esqueci, vim para Cuiabá, voltei a trabalhar. Aí um mês depois eu recebo um telefonema de um DDD diferente. E aí, meu amigo Felipe, tudo bem? Um nordestinão. Bem, como é que você tá? Excelente. Tô ligando para avisar que hoje faz um mês que eu voltei para a igreja. Eu voltei para os caminhos do Senhor. Então assim, o que eu quero dizer com... como é que eu vou dizer? Peraí. Tô nervoso. Com padrões de vida que nos limitam, que nos aprisionam, que nos levam a um conforto de vida. Muita gente acha que só agradecer é o suficiente, né? Esquecendo que a gente tem uma vida espiritual, que a gente tem uma luta por trás disso. E uma dessas limitações, desses confortos, eu pude notar quando eu recebi o convite do pastor Norair. Por exemplo, ele falou assim: você vai pregar no domingo, na quinta-feira. Eu falei: Jesus. Só que eu tava acomodado, eu tava limitado, tipo, só tocando. Pra mim, só tocar, isso é simples, já faço isso há muitos anos. E pra mim era normal, chegar, tocar e pronto, sentar ali e criar um buraco ali, só naquele banco ou nesse banco aqui, era normal. Só que isso, de uma certa forma, tá impedindo o meu crescimento espiritual. Ou impedindo o crescimento espiritual das pessoas que se limitam a isso. Eu vou na igreja só para ouvir o louvor, só ouvir o pastor, vou receber a bênção apostólica, tá ok, tá excelente. Mas Deus nos chama para algo maior. E a gente não vai crescer espiritualmente nos limitando a isso. Nos limitamos só a ouvir, ou só falar assim, ou só vir receber a bênção apostólica. Então, nessa frase, roupas usadas, eu confronto isso. São atos que nos levam a ficar limitado, estagnado, há 1, 2, 3 anos dentro da presença do Senhor, e que não nos levam a alcançar degraus maiores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hoje eu recebi uma oportunidade para louvar, para pregar. É uma coisa que me tirou da zona de conforto, mas de repente alguém tem aqui vontade de aprender instrumento, que eu sei que quando a gente anunciou a aula de instrumento aqui, teve muita gente que se manifestou. Tem muita gente que quer evangelizar, participar dos evangelismos nas casas, esqueci o nome do projeto, Lar de Paz, mas não quer pagar o preço, exatamente quer simplesmente ouvir o resultado das pessoas que trabalharam, mas se acomoda aquilo. E isso tem incomodado a Deus, né? Porque assim, nesses últimos tempos, Deus tem dito que o amor de muitos se esfriaria.
E eu consigo enxergar isso. Eu não nasci num lar cristão, mas desde moleque eu acompanho a igreja. Eu venho assim de uma igreja onde que as pessoas viravam à noite em vigílias. Dezenas de jovens se reuniam para cantar, para louvar, e hoje a gente não se vê isso, né? A gente tem que ficar insistindo, a gente tem que ficar criando oportunidade de repente para a pessoa se dispor a fazer, para ver se ela sai daquela limitação, do zona de conforto, para alcançar outros degraus. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui em Filipenses capítulo 3, do 13 ao 14. Filipenses é profeta. Agora eu vou começar a entrar na pregação. Vou esperar os irmãos encontrarem. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Quem encontrou, diga glória. Quem não encontrou, diz misericórdia. Pregador. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as questões diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu peguei só essa parte aqui que ele fala que aqui ele já teve uma mudança, né, no seu hábito, e começou a se transitar da sua zona de conforto para uma zona assim de despertamento, né? Eu quero ler aqui também uma outra parte que eu li aqui. Às vezes nos acostumamos com padrões e pensamentos e comportamento que nos limita. É como usar roupas antigas que já não nos servem mais, como eu li lá, que já tem a forma do nosso corpo, né? Isso aqui assim eu tentei ilustrar da forma disso, da gente sentar aqui no banco anos e anos e meses, e a gente se limita a isso. Por exemplo, eu vou na igreja, vou agradecer, vou dizimar, vou ofertar, mas eu não vou passar disso, né? De repente acha que eu não tenho capacidade para aprender. Eu mesmo achei que eu conseguiria falar aqui, porque eu nunca preguei, é a minha primeira vez. Mas a partir do momento que você vai lendo, você vai estudando, você vai se submetendo a isso, você vai ganhando experiência, ganhando corpo. E uma coisa que eu também assimilei com isso, por exemplo, vamos dizer que o irmão Anderson aí na carreira dele, que a pastora testificou, eu tenho certeza que muito nessa trajetória sua você encontrou alguma adversidade que você não sabia resolver de imediato, e precisou acontecer isso para você ganhar experiência. E lá na frente, quando isso acontece, isso parece ser simples de resolver. Parece que é uma coisa que, nossa, muito fácil, muito besta, que de uma forma simples você poderia ter resolvido, mas você não ia ter essa bagagem que você tem hoje se não tivesse acontecido diversidades, problemas ou desafios na sua carreira profissional. Assim é na nossa carreira espiritual, né? Vamos dizer assim, uma carreira cristã com Deus. Se a gente simplesmente vir escutar e não desafiar a buscar, a orar, a nos consagrar, a gente vai ficar naquilo mesmo. Eu mesmo já me peguei diversas vezes estagnado, né? Tanto na música quanto espiritualmente, cansado e assim, por culpa minha mesmo, deixar o comodismo me alcançar. Não, eu vou na igreja, é só o que eu faço. Eu sei que eu vou chegar lá, é o mesmo louvor, é o mesmo isso, não me desafio. E eu ficava naquilo mesmo. Só que muitas vezes na minha carreira, vamos dizer, musical, eu já me deparei com muitos músicos bons que, tipo, falaram, cara, você não toca o suficiente para isso. Mas foi uma falha minha de não estar preparado para aquele momento, porque a oportunidade passou, eu não estava preparado. E assim é a nossa vida espiritual. De repente a oportunidade chega para você de repente ser uma líder de escolinha, do grupo de intercessão, com a Tânia, até mesmo pro louvor. Hoje a gente precisa muito do louvor. Se a gente chegasse hoje, quem está hoje apto para participar do louvor? Eu não sei se teria, mas hoje é a nossa necessidade. O Igor ali também, Igor, vamos pregar. O Igor tá se preparando, eu sei que tá, que eu vejo ele dando umas rajadas aqui. Glória a Deus pela sua vida, Igor. E é isso, vamos para a segunda parte aqui da minha pregação, que fala assim: rompendo com os caminhos habitualmente percorridos.
que é a segunda parte da frase. Esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Muitas vezes nossos hábitos e rotinas nos mantêm presos em um círculo repetitivo de vida, é o que eu tenho falado. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa, não, eu vou tentar. Você até chega a dar o primeiro passo, dar o segundo passo, mas depois, poxa, vai dar muito trabalho. Tem gente que começou há 10 anos atrás, e se eu começar agora, não sei nem se eu vou conseguir chegar no nível. Tem gente, por exemplo, tem gente que prega 7, 10 anos de idade. E eu tô com 31 anos, primeira vez que eu tô pregando. Mas se eu fosse olhar para isso, eu ia me limitar e não ia estar aqui hoje, falando, tentando falar. Mas eu tenho certeza que daqui um ano, 2 anos, Deus vai me capacitando para estar trazendo mais e mais conhecimentos. E nesse trecho aqui, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares, eu peguei um trecho de Juízes, capítulo 6. É um capítulo bem extenso, então eu resumi em algumas partes, que fala sobre a história de Gideão, né? Fala um período que Israel está em guerra, lá, que foram atacados pelos midianitas e amalequitas. Isso, mas na Bíblia fala que eles foram atacados pela sua própria... eu vou ler aqui. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então assim, pela maldade que Israel estava atuando naquele período, o Senhor acabou permitindo que eles entrassem na mão dos midianitas e amalequitas. No versículo 3 fala assim: porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Nesse período, Israel estava passando por pobreza. Os medianitas e os amalequitas, em outros versículos que eu não trouxe, mas fala que eles entraram com um gafanhoto, destruíram toda a terra de Israel, deixando vasto, sem alimento, sem nada, e eles passaram por necessidade. Porém, Deus não deixou Israel amparado. No versículo 8 diz: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixes ouvir a minha voz. Aí eu vou resumir aqui no verso 11, ele diz: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo ao carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Joás era o pai de Gideão. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo num lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó Senhor, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se é o Senhor conosco, por que tudo isso nos sobreveio? No caso, Gideão estava questionando a Deus, porque se Deus era com Israel, por que ele permitiu que o exército de medianitas fizesse a assolação na terra de Israel? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir no Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vou resumir aqui. Tá, aí ele disse assim, isso aqui é um questionamento que Gideão fez, que qualquer um faria no lugar dele, que, por exemplo, se Deus chegasse e falasse: eu vou enviar você para as nações, ou vou enviar você para pregar a palavra de Deus, ou a cantar, ou fazer a palavra em qualquer área que seja. Aí você falar: eu, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa,
eu não tenho estrutura algum, ou, por exemplo, eu não venho de um lar cristão. Eu poderia falar, não vou pregar, não vou tocar, porque ninguém na minha família me deu esse ensinamento. Ou eu não venho de um lar cristão, onde eu aprendi com a minha mãe e com meus pais que eu tenho que andar assim, eu tenho que ser assado. E assim foi quando Gideão questionou. Ele disse assim: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? No caso, o anjo falou que ele livraria Israel. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor do teu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só. Então assim, eram milhares de guerreiros que invadiram Israel. Imagina a potência que era você com um exército para aniquilar uma nação, né? Então fazer uma forma que você fique até sem reação, não consegue reagir porque não tem poder de força suficiente para combater aquele mal. Então, resumindo aqui, eu vou passar para o versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: tomai o boi que pertence a seu pai, a saber que o segundo boi de 7 anos derruba o altar de Baal. Eu vou resumir aqui. Nesse versículo ele está falando assim, que era para Gideão pegar o boi, ir lá e derrubar o altar de Baal, que foi levantado pelos medianitas. Mas Gideão ficou com medo, né? Ele se falou: mas como? Se eu for durante o dia lá para derrubar esse altar, pode ser que eu possa perder a minha vida, né? Então, mas mesmo assim, mesmo com medo, mesmo temendo pela sua vida, Gideão foi e pegou 10 dos seus homens e foi lá fazer. Só que ele escolheu fazer isso durante a noite. Foi lá e usou um dos bois para derrubar o altar de Baal e usou o segundo como sacrifício. Só que quando amanheceu, os soldados descobriram que foram Gideão. E aí foram lá no pai dele. E deixa eu só pegar aqui o resumo. E disseram uns aos outros: quem fez essas coisas? E a Quadriano e o inquilino disseram: foi Gideão, filho de Joás. E aí eles foram com Joás questionar por que Gideão fez aquilo. E aí ele falou assim: vocês estão vindo cobrar a dor de Baal? Se a Baal é Deus, por que ele não mata quem destruiu o seu altar? Então foi uma forma sábia de Joás livrar seu filho ali de ser executado pelos soldados. Mas foi um homem sábio, usou sabedoria e não pela força, porque se fosse pelas forças eles seriam aniquilados. E aí uma parte também de Juízes 6 que fala foi o medo de Gideão, quando o anjo chegou e chamou ele para ser uma ferramenta para aniquilar o exército dos medianistas. Porque o anjo disse que ele livraria Israel através das mãos deles. E lá no texto fala também que Gideão levantou em média de 25 mil homens, né, para ir com ele. No versículo 36 diz Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo. Um velo é uma lã de ovelha. Se o orvalho tiver somente no velo e toda a terra ficar seca, eu conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. No caso aqui, Gideão está fazendo uma prova com Deus. O que ele fez? Ele pegou um pedaço de lã e colocou no tempo e falou: se amanhecer molhado, só aquela lã, Deus vai ser comigo. E isso sucedeu. No dia seguinte só a lã estava molhado e a terra estava seca. E no versículo fala: e assim sucedeu que, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu e velou encheu uma taça d'água, e a terra estava seca. E mesmo assim Gideão ainda estava com medo. Falou: Deus, não fica irado comigo. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja orvalho. Foi ao contrário. Ele deixou o orvalho e dessa vez só a lã ficou seca e o chão todo ficou molhado, com a confirmação que Deus seria com ele para livrar Israel do exército de medianitas. Vamos para a segunda parte da pregação. Irmão, é difícil. Aí a segunda parte que eu dividi aquela frase: o tempo de travessias.
Eu vou ler só mais uma vez a frase aqui para a gente recapitular. Que a frase fala: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma de nossos corpos e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. E é tempo de travessia, tempo de transição. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos, que é o ciclo vicioso. Se nós não ousarmos mudar, se nós não ousarmos sair dessa zona de conforto, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso para sempre. E na terceira parte a gente fala um pouco sobre isso. O tempo de travessia como um chamado de transformação. Este é um período de transição e de crescimento espiritual, no qual somos moldados e transformados pela graça e orientação de Deus. Aqui eu peguei um exemplo de Moisés, que Moisés, eu me identifiquei muito com Moisés, que no começo, quando ele foi chamado, ele tremia na base, igual eu. E a Jaque ainda falou: não, Moisés quando começou ele não conseguia falar, o irmão dele falava por ele. Mas eu não tenho irmão, o que eu vou fazer? Então vai ser irmão mesmo. Então, para resumir aqui, eu peguei Êxodo capítulo 3, o capítulo inteiro, mas eu resumi. O primeiro versículo fala sobre quando Moisés foi chamado. E o versículo 1 falava: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pulando aqui para resumir no versículo 6, Moisés disse mais, no caso é Deus, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu ao olhar para Deus. E no versículo 10 disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. No verso 11 diz: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá lá e vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aqui se encaixa muito bem nessa transição, porque é um texto que eu frisei que quando a gente sai da zona de conforto, decide a fazer aquilo que Deus nos propôs a fazer, chega uma certa parte que a gente fala: mas quem sou eu para falar de Jesus para alguém? Às vezes a gente, hoje mesmo, fala: Deus, quem sou eu para levar a palavra de Deus? Porque muitos pregadores falam assim: quando a gente está pregando, apontando um dedo, a gente está apontando 3 para nós. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar, ao trazer a mensagem ou a exortar, porque a gente precisa olhar para nós mesmos antes de transmitir a palavra. Porque eu não posso falar nada aqui, transmitir algo que eu não vivo a palavra de Deus para vocês, né? Então assim, existe uma seriedade em transmitir a palavra de Deus. Então Moisés fez esse questionamento, né? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Porque Moisés era um pastor, e ainda de ovelhas do seu sogro, nem tinha o seu próprio rebanho. Então quem era Moisés para ir lá e falar: Faraó, devolve meu povo? Não era ninguém. E aí no verso 12 diz assim: disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires tirar deste povo do Egito, servirei a Deus neste monte, né? E aqui eu coloquei um texto assim: o que eu fazer quando eu for enviado? No verso 13 fala um pouco sobre isso. Então disse Moisés: eis que quando eu for ao auxílio de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é seu nome? Eu vou falar o quê, né? E é a mesma coisa, gente, chegar um dia para pregar: quem que é você? Você vai chegar numa igreja, você foi pregado para chegar lá para pregar, e aí tem diácono, tem pastor, quem sou eu para falar? E é nessa hora que Deus fala: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. E foi o eu sou que me enviou aqui nessa noite para falar a palavra de Deus. Posso ouvir um glória? Aleluia. No verso 15,
Vamos mais. E Deus disse a Moisés: assim dirás ao filho de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Vamos para a parte 4 da minha pregação aqui. Estou quase finalizando, irmãos. A parte 4 fala assim: ousando a fazer a travessia com fé e com coragem. Aqui eu já fiz nas minhas próprias palavras. Quando você ousar a fazer a travessia em suas próprias vidas, os medos, a incerteza, os desafios vão surgir. Mas só teremos experiência, que eu estava falando do pastor Anderson, e maturidade e sabedoria se permanecermos firmes até o final. Né? Eu tiro isso por experiência própria. Toda vez que eu quis aprender algo na vida, eu tive muito dificuldade. Né? Eu costumo falar que eu não tenho facilidade em aprender, mas eu sou um cara muito insistente. Então, quando alguém tem uma facilidade de ler e absorver, eu leio 3, 4 vezes para absorver. Eu tirei isso como exemplo quando eu estudava para concurso público. Eu via lá na minha cronograma de estudo, ia ver as aulas de português e contava quantas vezes eu estudava. E tinha aula que eu estudava 5, 6 vezes, porque para eu memorizar. Mas isso me deu uma bagagem para eu passar no concurso público, porque eu não desisti. Eu levei um ano de estudo, levei um ano de abdicação, de deixar de lazer, de sair, de fazer o que eu queria, de comprar o que eu queria, de gastar dinheiro, mas com um propósito. Isso também não só no nosso crescimento espiritual. Se a gente não abdicar da nossa rotina, vamos dizer, nosso conforto, terça-feira eu tô cansado, segunda-feira foi bravo, eu não posso ir para oração. Realmente existem as pessoas que não conseguem vir. Eu mesmo não consigo vir por causa do meu trabalho. Mas tem pessoas que não conseguem vir por causa do conforto. Quero estar em casa com minha família. Isso não vai te levar a ter um crescimento espiritual. Não vai te levar a alcançar um degrau de onde você está. Você vai ficar naquele patamar pro resto da vida. E se você sonha a alcançar um cargo, né, vamos dizer assim, o pastor fala muito sobre isso quando eu converso com ele, a oportunidade está aí, mas se você estiver preparado, você vai alcançar. Não adianta ter uma oportunidade passando aqui de ter vamos dizer, precisava de um líder de jovem, a Jaine estava apta para isso, ela é líder de jovem, mais que justo. A irmã Tânia, ela é fera na área de intercessão, e é a pessoa exata para nos conduzir como fazer, como lidar. Então, mas se preparou. E muita gente veja, mas poxa, agora ela já assumiu. Ninguém sabe quanto tempo ela se preparou, ninguém sabe quanto tempo ela orou, ninguém sabe quanto tempo ela estudou para estar nesse patamar. E isso é em toda a vida. Por exemplo, alguém fala assim pra mim: como é que faz pra tocar? Estudar, não tem. Um dia eu brinquei com o Léo, né? Até pedi desculpa pra ele, falei assim: Léo, eu falo por mim, minha experiência. Quando alguém fala pra mim: eu não tenho tempo pra fazer uma coisa, eu acho que a pessoa tem que pensar 10 vezes pra falar pra mim isso. Porque quando eu comecei a tocar teclado, só dar um exemplo aqui rapidinho, eu era da igreja do pastor Washington, da IBM. Eu trabalhava, eu estudava, fazia faculdade, ia por cursinho à noite para estudar, chegava em casa 10 horas da noite e ia pro teclado. Eu me propus a estudar aquilo. Eu tocava violão e falei: pastora, deixa eu tocar o teclado? Pode. Posso levar para casa? Eu não tenho instrumento. Ela deixou eu levar. E isso ia todo dia, até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu trabalhava perto do meu serviço, eu ia na hora do almoço, estudava. E aí, assim, tinha dia que eu tava no trabalho e pescava, assim, dormia. Até chegou a ser chacoalho, me gravarem. Mas eu tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo de aprender aquilo e entregar aquilo para Deus. E não é por glória minha, mas foi por um esforço meu. Em uma semana eu já estava tocando teclado na igreja. Eu peguei o teclado no domingo, no outro domingo eu já estava tocando. Mas assim, eu me propus aquilo. Eu estudei muito, estudei 3, 4 horas por dia. E às vezes mais. E assim, tem gente que não quer se preparar para isso. Que é o resultado. Acha que é simples, não é simples. Para você chegar num patamar de espiritualidade e você interceder por alguém, você tem que se preparar, você que tem que consagrar. E para isso a gente tem que sair na zona de conforto. Não tem como, não existe alguém falar para mim que não vai fazer algo diferente e vai ter um resultado diferente do que ela já tem hoje. Não existe.
eu sou prova viva disso, porque muitas coisas que eu adquiri hoje na vida foi por esforço. E nem todo mundo vai estar ali para fazer com você. Tem muita coisa que é você que tem que fazer sozinho. Você vai ter a cobertura espiritual dos pastores, você vai ter a orientação para você fazer, mas ninguém vai fazer por você. Se você não se submeter, você não vai chegar. E não adianta chegar no final do ano. Por exemplo, eu, todo final do ano eu coloco uma meta minha, particular. Meta de instrumento, meta financeira, meta particular. E muitas vezes eu me sinto frustrado e outras felizes, porque chegando no final do ano, teve um ano que eu li, nossa, 90% do que eu escrevi foi feito. Porque eu acredito muito nisso, de fé, muita gente fala lei da atração, mas lei da atração é fé. Tudo aquilo que você mentaliza, que você vibra com positividade, você atrai aquilo para você. Se você acorda, faz um exemplo para você ver. Muitos coaches, muitos terapêuticos, muito psicólogo fala, acorda cedo e começa a falar, não, hoje o dia vai ser excelente. Mesmo se você estiver cansado, endividado, hoje o dia vai ser excelente. Começa a emanar energia positiva. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Isso foi comigo. Eu estava numa fase assim, eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu preciso ser positivo, E isso eu atraí pessoas boas. Até meu ciclo de amizade começou a mudar. Porque chega isso é verídico, chega uma certa parte da nossa vida que a gente está rodeado de pessoas que não querem crescer, que só está naquilo lá e acaba te segurando ali, acaba sendo uma raiz para você. Eu falei para a Jaque, eu estou me desfazendo do meu rol de amigos de 2 anos atrás, porque foram pessoas que eu tentei ajudar profissionalmente, arrumei trabalho, vamos estudar, vamos fazer aquilo, mas eles não queriam. E eu estava arrastando, mas não estava desenvolvendo. Falei, a partir de agora eu vou focar em mim. E foi automático, começou a aparecer pessoas com a mesma pegada, com a mesma, desculpa falar a mesma expressão, mas com a mesma pegada violenta, com vontade de crescer, com vontade de adquirir, de crescer mais. E é assim que você tem que analisar a sua vida, com quem você está andando, com quem você está se envolvendo, né? Tanto na sua vida pessoal, aqui na igreja. Não estou falando mal, mas de repente com quem você está se inspirando ou quem você está se apoiando não é a pessoa certa para fazer você crescer o seu degrau. Você tem que se espelhar em pessoas que já chegaram lá, né? E ter um cuidado sobre isso. Quando a gente fala se espelhar em pessoas, é perigoso falar isso. Por quê? De repente você se espelha, vamos dizer, num pastor Norair. O pastor Norair para mim é um exemplo de homem. Eu aprendo muito com ele, mas ele é humano. Ele é suscetível a erro. Já aconteceu em diversas outras, em uma congregação que eu não vou falar o nome, mas eu, admirava um pastor e falei, se esse cara abrir uma igreja, eu vou ser o primeiro músico dele. Se esse cara abrir uma igreja, eu vou estar com ele. E ele acabou errando. E eu fiquei chateado, mas eu já estava numa maturidade de homem que sabia que isso é normal, errar. A igreja é um celeiro de pessoas que está aqui para ser reconstruída, né? Então quando eu falo para você se espelhar, é se espelhar, vamos falar assim, nas características profissionalmente, mas espiritual. Mas não se espelhando a um ponto que se aquela pessoa errar, você se decepcionar e sair dos caminhos do Senhor. Porque quem vai estar errando é você. Porque quem vai ser uma pessoa fraca é você. Quem define se sua vida vai ser uma vida próspera, uma vida que tem um crescimento, é você. Ninguém define. Se você está no mesmo lugar hoje, é porque você se permitiu estar aí. Agora, se você está crescendo e está vendo resultado, você tem que ter o mérito seu. Foi pelas suas forças, foi pela sua dedicação e, claro, foi Deus na vida de vocês. Porque se não for Deus nas nossas vidas, o que seria de nós? Eu estou finalizando já, irmãos. E aí mais uma parte que eu escrevi que cada um de nós possa considerar seriamente o chamado de Deus para avançar em fé e coragem, deixando para trás o conforto das velhas vestes e os caminhos conhecidos, né? É os caminhos que nos levam no loop infinito. Enquanto a gente está fazendo as mesmas coisas, a gente está tendo os mesmos resultados. Enquanto não fizermos nada diferente, a gente vai ter os mesmos resultados.
Não adianta chorar, não adianta clamar, ah Deus, por quê, por quê, por quê? Eu acredito assim, uma vez eu trabalhei na JBS e tinha um chefe meu, ele não era cristão, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falava assim, eu acredito que Deus faz a parte dele de nos levantar cedo, o resto é com a gente. E eu acredito muito nisso, que Deus nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá pessoas para nos ensinar, nos dá desafios para nos superarmos, para ganharmos experiência, mas o resto é com a gente. A gente tem que se submeter, a gente tem que enfiar a cara, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar, senão os resultados são os mesmos. E para finalizar aqui, que o Espírito Santo nos guie, né? Enquanto nos lançamos nessa jornada de travessia, confiante que Ele nos levará em lugares de bênção e crescimento espiritual. Ousaremos fazer essa travessia juntos, né? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa jornada. E essa palavra que eu trouxe hoje, que Deus abençoe e edifique vocês com essa palavra. Amém. A mão do homem está pingando suor aqui. Glória a Deus, isso. Toma dessa água aí, porque é consagrada. Quem trouxe para você. Quem bebe da água que traz aqui, vira pregador mesmo. Glória a Deus. Amém, queridos? Parabéns, né, pela palavra. Nós estamos num tema com os anônimos, como eu estou chamando eles. De que, qual é o tema? Tempo de mudança. Vai ficar no círculo ou vai mudar? Vai continuar nas mesmas atitudes? Você viu a pregação? Ou vai mudar as atitudes? Aleluia. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Ah, eu já oro, mas qual o tempo que você gasta em oração? É meia hora. Você alcançou onde você tinha que alcançar. Se dobrar o tempo, você vai alcançar também um nível maior. Ah, eu leio uma vez por dia, ou talvez uma vez por semana, ou talvez nenhuma. Quem não lê nenhuma, começa a ler. O tempo que você gasta lendo também é o tempo que você vai determinar no teu crescimento. É você que determina, querido. Um dia eu trazia uma palavra aqui dizendo que, baseado numa pregação também da pastora, do capítulo 1:3 de Efésios, né? Que tudo Deus já fez. Tudo que você precisa está pronto. Mas é o que o Felipe disse, às vezes nós ficamos no círculo vicioso. Deus quer dar um novo, mas eu não estou preparado para o novo. Um dia eu pregava num texto aqui, Aris, que dizia assim, que o próprio Jesus contando uma experiência, dizendo que não se põe vinho novo em odre. Quem é o odre? Teixeira. Quem é o odre? Teixeira. Nós somos o odre. E o vinho é o que? É o novo. O vinho é o crescimento do trabalho. O vinho é o crescimento espiritual. O vinho novo. O novo é isso. O novo é almejar. Lá na empresa não tem um cargo mais elevado para você almejar? Usou bastante pastor antes aqui. Então, queridos, isso é o novo. Vamos parar com esse negócio. Daqui 10 anos eu sou o mesmo crente. Ah, daqui 20 anos você é o mesmo crente. Círculo vicioso. Pega a roupa velha, joga fora. Vai na loja de Jeová, a partir de hoje começa a comprar vestes novas. Esse é o crescimento do crente. Mas a decisão é nossa. Em nome de Jesus. Quem está pronto para o novo, diga amém. E às vezes Deus nos faz passar por processo para a gente alcançar esse novo. E às vezes é necessário, tão necessário, que esse processo chegue logo. E talvez até você já está vivendo esse processo, para que você possa sobressair da tua zona de conforto. E às vezes uma zona de conforto, por exemplo, algo que ele disse aqui, que sempre, você pode observar,
O trem difícil na vida do crente é jejum. Quem gosta de jejuar e levanta a mão? Ninguém vai levantar. Porque o troço ruim é jejuar. O trem que combate a nossa carne. Por isso que você não gosta. Por isso que eu não gosto. Me faz sair da zona de conforto. Por isso que nós jejuamos muito pouco. Por isso que tudo aquilo que é difícil fazer é o que eu preciso fazer. É difícil orar, eu preciso orar. 3 coisas que mudam o nível do crente, baseado no que o Felipe pregou: ler Bíblia, orar e jejuar. Crente que não faz essas 3 coisas, círculo vicioso, talvez não alcança nem o céu, porque fica no círculo vicioso. Todo mundo já foi, já está lá longe, ele está lá para trás. Você já estudou com alguém que hoje que tem formação aqui, mas de um colega seu que desistiu do curso? Está lá, e você cresceu, rompeu, formou, colou grau, e o teu colega ficou para trás. É ou não é, queridos? Assim é na vida espiritual. Vão levantar do comodismo? Diga comigo, é tempo de mudança. Diga, eu vou mudar. Diga, eu estou decidido a mudar. Amém? Glória a Deus. O que você faz daqui dentro do templo, dentro da igreja, nessa obra Ministério Vida Nova de Jesus? O que você faz? Aumenta um pouco. Aumenta um pouco para você ver o que vai acontecer. Aleluia. Um dia desse eu falava aqui que Deus usa ferramenta boa. É bom usar ferramenta boa, não é? Vamos ficar de pé, queridos. Os irmãos